Olá a todos, sejam bem-vindos ao ambiente de treinamento do Simplos, novo sistema integrado de materiais da Universidade Federal de Viçosa. Meu nome é Júlio Mendes, sou servidor da diretoria de material e atual chefe da divisão de apoio, registro e pesquisa de preço. Desde já, gostaria de deixar aqui para vocês meus dados de contato, caso alguém tenha dúvida sobre algum assunto que a gente for abordar aqui ao longo do curso, ou algo relacionado ao processo de compra ou à própria ferramenta Simples, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. No mais, desejo bom curso a todos e que vocês façam bom proveito. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de explicar a vocês como que o treinamento foi estruturado, né? Ele foi dividido em dois módulos principais. A primeira parte, um módulo introdutório, onde que nós vamos trabalhar alguns conceitos e algumas atividades que são extremamente importantes para a efetividade do processo de contratação, né? Então, nós vamos trabalhar a parte de catálogo de materiais, formas de atendimento, pesquisa de preço, célula orçamentária. No material do curso também está à disposição de vocês um glossário, onde vocês vão, caso tenham dúvidas de algum termo que eu for usar aqui, ou ao longo do processo de contratações, vocês podem recorrer a esse glossário para poder entender melhor esses conceitos, tá bom? Que fazem parte do nosso dia a dia aqui dos processos de contratação. O segundo módulo vai ser um módulo mais prático, né? Onde nós vamos simular a inclusão de algumas solicitações no sistema. Eu gostaria de deixar claro que cada um desses módulos vocês devem realizar uma atividade, né, como no final de cada módulo. Então, no primeiro módulo vai ser um questionário bem objetivo, bem rápido e simples de responder, para poder medir esse conhecimento desses temas importantes. É fundamental que vocês leiam um material, assistam um vídeo e façam consultas que achar necessário antes de responder esse questionário. E também antes de começar a parte prática, porque senão pode ser que vocês tenham alguma dúvida na hora de acompanhar o segundo módulo. O módulo prático, a gente vai, além de simular e passar o passo a passo para vocês, vocês devem incluir uma solicitação no ambiente de teste e anexar essas solicitações depois para a gente no sistema. Aqui é fundamental que vocês saibam também que o acesso de vocês ao Simples oficial ele depende desse treinamento e depende da inclusão da realização dessas atividades. Só depois que vocês realizarem essas atividades que nós vamos ter conhecimento que vocês fizeram o curso e o usuário de vocês vai ter liberado para o sistema oficial. Bem, falando um pouquinho do porquê dessa necessidade, né, da criação dessa nova ferramenta. Primeiro, a gente precisa, a primeira necessidade, né, uma necessidade mais importante aí, é a necessidade de aprimorar a linguagem de programação que antes era utilizada no sistema SIM, que a gente até então utilizado nesse processo de gestão de contratações, né? A outra situação também que é importante é a questão da adaptação desses procedimentos às novas exigências legais. E também uma necessidade de evolução tecnológica mesmo, né? Não só na questão da linguagem de programação, mas da gente poder utilizar novos recursos que surgiram ao longo desses últimos anos e adaptar o nosso processo de compra a essas novas ferramentas, essas novas possibilidades, né? Esse sistema ele foi desenvolvido pela DTI com o apoio da PPO, da DMT, da Financeira e de membros de servidores também de Rio Paranaíba e Florestal. Algumas vantagens que nós esperamos ter com esse novo sistema, tá? Facilidade de acesso, ele é um sistema que vai trabalhar na plataforma web, então vocês já conseguiam fazer as solicitações de qualquer máquina, mas nós que realizamos a execução e o acompanhamento dos processos, antes nós dependíamos de ter o SIM instalado nas nossas máquinas. Então hoje nós podemos acessar
do sistema de qualquer lugar que a gente tiver para poder fazer o acompanhamento dessas solicitações. Outra vantagem também extremamente importante, a automação de alguns procedimentos que antes eram feitos de forma manual ou por meio de uma outra ferramenta, como os e-mails, por exemplo, ou planilhas de Excel avulsos. Outra vantagem é a questão da celeridade dos processos, então nós esperamos reduzir o lead time, né, que é o tempo entre a solicitação e a entrega dessas mercadorias. Ferramentas de gestão, novas gestão de informações, então como a gente vai procurar concentrar alguns procedimentos e trazer mais automação no processamento dessas solicitações, nós também vamos ter acesso a mais informações e informações importantes para as tomadas de decisões. E também, além de concentrar essas informações em um único canal. Então, por exemplo, as pesquisas de preço, que antes era necessário a gente ter um controle via e-mail, esse contato com vocês solicitantes por e-mail vai ser todo feito via sistema. Novos recursos, né? E também maior segurança em relação à proteção dessas informações, desses dados. Então, falar um pouquinho sobre questão de conceitos, tá? É muito importante vocês entenderem esses dois conceitos que eu vou passar para vocês aqui agora, e ele vai ajudar muito na nossa comunicação, no nosso dia a dia, e também para vocês solicitantes na parte de planejamento e processamento das solicitações. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês aqui é o conceito do solicitante. O que é o solicitante ou quem é o solicitante, né? Então, nós vamos considerar sempre que o solicitante é aquele responsável pela inclusão das solicitações no Simples. Então, pode ser um exemplo aqui, é o secretário de departamento. Então, aquela pessoa que vai entender do processo, ele deve acompanhar as solicitações e deve estar, provavelmente, a pessoa que vai estar em contato mais direto com nós lá da DMT. Outra figura extremamente importante aqui é a figura do interessado. Então, quem que é o interessado? É quem fará uso do objeto ou a pessoa que detém algum conhecimento o conhecimento técnico sobre o produto a ser contratado. Tá? Então, pode ser um professor, pode ser uma comissão técnica, pode ser um usuário que deseja usar aquele produto ou serviço. Por que é importante a gente entender esses dois conceitos, tá? Porque o solicitante, ele vai ser aquela pessoa mais da parte de execução. É aquela pessoa que vai incluir, vai escolher os itens, vai colocar no sistema, vai estar em contato com nós para poder, às vezes, tirar uma dúvida em relação à descrição, ou algum código, ou a pesquisa de preço. E o interessado vai ser aquela pessoa que vai ter um papel importante, por exemplo, na hora de definir uma especificação de um produto a ser contratado, vai poder auxiliar durante o processo do pregão, a fase de aceitação, para poder avaliar se aquela proposta que a gente recebeu, ela atende às expectativas que foram geradas ou não. Então, é fundamental que a gente tenha o entendimento desses dois conceitos, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de catálogo de materiais, né? Tanto do governo federal quanto do Simples. Então, pessoal, só para vocês entenderem que todo item dentro do Simples, ele precisa ter um código, né? Então, e para vocês solicitarem esse item, ele tem que estar incluído dentro desse catálogo do Simples. No entanto, cada código Simples ele tem que estar vinculado a um código do catálogo do governo federal. Pode ser um código CATMAT, nos casos de materiais, ou um código CAT-Service, no caso se for um serviço. Então, toda vez que vocês entrarem no sistema para fazer uma solicitação e não encontrarem o item que vocês desejam, vocês precisam entrar em contato conosco para cadastrarmos esse item no catálogo Simples. No entanto, é necessário que vocês entrem façam a consulta dos códigos CATMAT ou CAT-Service previamente, tá?
Então não adianta mandar um e-mail para a gente cadastrando determinado item se vocês não informarem um código CAT-SERS para nós. Tá? Vou passar aqui para vocês, deixar registrado aqui alguns contatos dos cadastradores dos 3 campos, né? Então, se você for do campus Rio Paranaíba, você pode procurar Marília, Florestal, Silvano, e aqui em Viçosa a Patrícia Nunes está responsável por isso. Se vocês quiserem mais detalhes de como funciona esse procedimento, todas essas informações estão no site da Diretoria de Material. Agora falando sobre formas de atendimento, né? Então, pessoal, existem várias formas de atendimento ou várias formas de aquisição, né? Todas ou a grande maioria são amparadas pela Lei 14.133 de 2021, a nova lei que rege as contratações públicas, né? Mas nós vamos abordar as 3 principais aqui, que são tratadas aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? Que são o atendimento ele pode ser realizado por meio do estoque, do registro de preço ou compras convencionais ou por meio de um pregão eletrônico. A parte de estoque são aqueles itens que nós temos hoje disponíveis no almoxarifado central. Normalmente são itens de limpeza, para limpeza ou itens de escritório, tá? Os registros de preço, nós temos outras opções de itens permanentes, alguns serviços e um leque maior de itens. Já as compras, vocês podem requisitar o que vocês quiserem aí, que a gente vai abrir um processo licitatório para tentar adquirir esses itens, tá? Um detalhe muito importante é que os itens de estoque, normalmente eles só podem ser utilizados com recurso da União, já os registros de preço e compras, eles podem ser utilizados tanto com recurso da União ou de convênios. Para ficar mais claro para vocês como que funciona o fluxo do processamento dessas solicitações num processo de compras convencionais, primeiramente, né? Então, vocês vão entrar com a solicitação no sistema, a chefia imediata tem que autorizar essa solicitação, depois ela vem para nós aqui na diretoria de material avaliar a análise de especificação, posteriormente a pesquisa de preço, e aí a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto mais à frente, depois a avaliação do gestor, depois ele passa pela DFN e depois a gente vai licitar. No processo de licitação, existem várias outras etapas, como a fase de aceitação, habilitação, homologação, e que demoram um tempinho aí considerável para que esse produto possa ser empenhado e chegar até vocês. E aí, para poder ficar mais claro, durante o processo de estoque e de atendimento via estoque e registro de preço, as etapas análise de especificação, pesquisa de preço e a fase de licitação, elas são dispensadas, ou seja, elas não são necessárias, né? Com isso, nós conseguimos reduzir bem esse processo de contratação. Apesar de não ter licitação, né, e ter essas etapas da licitação, tanto o atendimento via estoque quanto o registro de preço, ele também depende de um atendimento. Só que os itens de estoque é basicamente a questão de a verificação se tem aquela quantidade no estoque, separação dessa mercadoria e entrega para vocês. Então, o tempo aí é aproximado de no máximo 1 semana ou 2, caso tenha algum problema. Já os processos de registro de preço, nós temos que basicamente montar um processo filho, que a gente chama, de atendimento, verificar as condições de habilitação dessa empresa, emitir o empenho e o prazo que a empresa, o fornecedor tem para poder fazer a entrega da mercadoria. Bom, de qualquer forma, é um processo mais lento do que um processo de compras convencionais. E falando um pouquinho da pesquisa de preço agora, é importante a gente destacar que ela é regulamentada pela Instrução Normativa 65 de julho de 2021 e exige que nós façamos no mínimo 3 pesquisas, né? Nós recomendamos que essas pesquisas não sejam feitas no máximo com 3 meses da solicitação. Quanto mais próximo da solicitação, melhor, para que a gente não sofra com a variação de preço no mercado, né?
um fator extremamente condicionante para o sucesso ou não do pregão, né? Da compra de vocês. O meio, nós recomendamos sempre o painel de preços, mas caso não seja possível, vocês podem consultar também os sites ou fazer diretamente com os fornecedores. Se vocês quiserem também entender um pouquinho mais dessas regras e das condições de execução das pesquisas de preço, vocês podem consultar o tutorial que está disponível no site da Diretoria de Material. Em relação à responsabilidade sobre a pesquisa de preço, né? Quem tem esse hábito de fazer as solicitações já de compra, já entende essa regra, não houve mudança. Mas para ficar claro para todos, as pesquisas de preço são de responsabilidade do solicitante ou interessado quando os itens forem permanentes ou de investimento, né, que a gente chama, ou se forem serviços. Quando forem consumos, já é uma responsabilidade da diretoria de material. Mas eu queria fazer uma observação, porque às vezes o item, mesmo sendo de consumo, é um item muito específico. Então, nós recomendamos que vocês, no momento de fazer as solicitações, se o item for muito específico, que vocês já incluam as pesquisas de preço no momento de fazer essa solicitação no Simples, tá joia? Isso vai facilitar muito as nossas atividades aqui na diretoria de material e vai favorecer com que esse processo tenha mais chance de dar certo, né? Da gente conseguir os itens e nas condições que vocês esperam. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar e que também é muito importante, mesmo essa responsabilidade das solicitações dos itens de consumo serem da DMT, caso vocês entendam ser melhor ou estejam dispostos a fazer, vocês também podem fazer, tá? Não só com aqueles itens que têm uma especificação muito detalhada. O item, por mais simples que seja, vocês podem incluir essas solicitações, essas pesquisas de preço no sistema, e isso vai favorecer que a gente consiga dar mais celeridade ao processo. Então, em vez da gente fazer as solicitações, as pesquisas de preço, nós vamos analisar as pesquisas que vocês forem anexar no sistema. Bem, agora a gente chegou ao fim. Então, são temas importantes. Nós passamos aqui de forma bem objetiva, mas durante esse ambiente de treinamento, vocês podem procurar tópicos que eles têm um material individualizado para tratar cada um deles, tá? Então, no mais, acessem a atividade agora, respondam um questionário e assim tiver ok e não tenham mais dúvidas sobre esses assuntos, vocês podem passar para o módulo 2.